Nas últimas semanas, devido à queda constante dos fundos imobiliários, eu venho percebendo comentários dizendo que esses ativos já não valem mais a pena investir e que o Luiz Bassi sempre esteve com a razão ao dizer que os fundos imobiliários eram o conto do vigário. Para quem não sabe, ele é um crítico dos fundos imobiliários. Pessoal, observe só o índice INFIX que mede o desempenho dos fundos imobiliários. Percebe-se realmente que ele está com uma queda bastante acentuada. E olha que eu estou fazendo a comparação do dia 2 de janeiro de 2023 até os dias atuais. Realmente ele só caiu. Por isso que tem muita gente metendo pau nos fundos imobiliários. Por essa questão começa a se passar em nossa mente. Será que realmente o Luiz Bassi, ele sempre esteve com a razão ao dizer que investir em fundos imobiliários não passa de uma grande furada? Eu vou comentar rapidinho o que o Luiz ele fala sobre os fundos imobiliários, os pontos que ele critica e depois eu vou falar qual é o meu ponto de vista sobre cada um desses temas. Será que esse seria o momento de se parar de investir em fundos imobiliários e vender tudo? Ou será que é melhor continuar investindo sem se preocupar com isso? Fique até o final do vídeo que eu vou falar o que eu vou fazer com respeito aos meus fundos imobiliários. Uma das críticas do Luiz Bassi é que os fundos imobiliários eles não têm liquidez, que seria um grande risco comprar um fundo imobiliário e não conseguir depois vender em caso de mudança de estratégia. Para quem não sabe, pessoal, o Luiz Bassi ele tem um patrimônio ali na casa dos bilhões de reais. Ele já chegou a dizer que ganhou R$ 1 milhão em dividendos em apenas um dia. Gente, convenhamos que o aporte mensal que o Luiz tem condições de fazer é infinitamente maior que o nosso. É uma realidade totalmente diferente da nossa, que muitas vezes consegue investir ali 100, R$ 500 ou até no máximo R$ 1.000. Então são duas realidades totalmente diferentes. Porém, diferente do que o Luiz Bassi ele fala, os fundos imobiliários têm sim uma boa liquidez média diária. Vou tirar como exemplo aqui o fundo imobiliário HGLG11. Se vocês descerem aqui, onde mostra a liquidez média diária, vocês podem ver que atualmente a liquidez dele está aqui na casa dos 4,8 milhões de reais. Também tem um fundo imobiliário MXRF11 que podemos tirar como exemplo, que atualmente ele tem uma liquidez aqui de 6,7 milhões de reais. E tem muitos outros fundos que têm uma excelente liquidez média diária. Então, se o valor dos seus aportes for maior do que 6,7 milhões de reais, aí sim você pode considerar que tem pouca liquidez. Mas eu acho muito pouco provável que alguns de vocês aqui façam um aporte desse montante. Quem sabe um dia, a gente chega lá. Então, para o Bassi, que investe milhões de reais, até pode fazer sim sentido ele falar que os fundos imobiliários têm pouca liquidez. Mas para a nossa realidade, investidor pequeno, pode ficar tranquilo quanto a isso. Além disso, tem um detalhe que mensalmente o número de investidores em fundos imobiliários vem crescendo de maneira exponencial. Atualmente são mais de 2 milhões de investidores em fundos imobiliários. E quanto mais pessoas entrando nos fundos imobiliários, mais liquidez vai ter. Eu pessoalmente nunca tive dificuldades em comprar ou vender fundos imobiliários por causa de liquidez. Outra crítica do Luiz Bassi sobre os fundos imobiliários são as taxas de administração e a taxa de performance cobrada pelos fundos imobiliários. Ele diz que isso reduz a rentabilidade do investimento ao longo do tempo. Gente, devemos levar em consideração que os gestores eles estão ali com uma grande responsabilidade, que é buscar os melhores investimentos e oportunidades, trazendo bons inquilinos para os seus imóveis, comprando bons ativos com potencial de valorização. E nada mais justo que esses caras serem remunerados. E se eles não tiverem um bom desempenho, isso vai refletir diretamente na rentabilidade do fundo. A gente vai ganhar menos dinheiro com os dividendos e, por consequência, eles também vão. Então, o papel do gestor é fazer o fundo lucrar cada vez mais. Não existe almoço grátis, ninguém hoje trabalha de graça para ninguém. Porém, devemos levar em consideração que as empresas, as ações, elas não são respeitadas sem a gestão de bons diretores. E eles também ganham muito dinheiro. A média salarial desses diretores é altíssimo, e isso sai justamente do lucro das empresas. Então, não faz sentido o Luiz ele questionar essas taxas dos fundos imobiliários, sendo que nas ações também existe essa cobrança. E uma outra crítica do Luiz sobre os fundos imobiliários é que os fundos imobiliários eles não têm capacidade de valorização quando comparado com as ações.
Nessa questão, pessoal, tenho que reconhecer que ele realmente está correto quando diz isso. Mas o crescimento dos fundos imobiliários jamais pode ser comparado com o crescimento das ações, que tem uma capacidade muito maior nesse sentido. Obviamente, um imóvel ele não vai dobrar de valor em um pequeno espaço de tempo. E um dos principais fatores que não vai fazer um fundo imobiliário ele multiplicar o seu patrimônio é que existe uma lei que obriga os fundos imobiliários a distribuir aos seus cotistas no mínimo 95% dos seus lucros, auferidos a cada semestre. Ou seja, ele entrega basicamente tudo que ele ganha. E se ele quiser aumentar o seu patrimônio para comprar mais imóveis ou fazer novos investimentos, o recurso seria a emissão de novas cotas ou alavancagem. Por outro lado, as empresas elas distribuem uma parte dos seus lucros, mas uma grande parte desse lucro eles retêm justamente para expandir o seu negócio. Muitas vezes comprando novas máquinas, contratando mais funcionários, aumentando a sua empresa. Fazer isso, consequentemente, vai valorizar a ação, gerando mais lucro para os seus acionistas. Também devemos levar em consideração, pessoal, alguns benefícios que os fundos imobiliários têm que as ações não têm e que o Luiz Bassi ele não mencionou. Por exemplo, todos os meses você recebe seus dividendos livre de imposto de renda. Por isso, apesar de você não ver o seu patrimônio crescer exponencialmente nos fundos imobiliários, os dividendos vão cair na sua conta todos os meses. E para quem busca uma renda passiva mensal, que é o meu caso, isso é uma ótima opção. Isso não quer dizer que os fundos imobiliários vão se desvalorizar ao longo do tempo. Muitos fundos se valorizam sim. Observem só como exemplo o fundo imobiliário HGLG11 que eu já mencionei. Lá em 2018 ele estava custando aqui na faixa de R$ 121. Ele chegou a bater lá R$ 220, porém no momento ele está aqui a 160. Mesmo depois dessa queda aqui, ele continua se valorizando. Saiu dos R$ 120 e foi para os R$ 160. Devemos nos lembrar também que os aluguéis que a gente recebe dos fundos imobiliários, especialmente tijolo, são reajustados anualmente usando o IPCA, o CDI ou o IGPM. Então podemos concluir que as falas do Luiz Bassi, elas estão totalmente equivocadas sobre os fundos imobiliários. Porém, pessoal, isso não quer dizer que a gente pode sair investindo em qualquer fundo imobiliário. Tem fundo imobiliário específico que sim, tem pouca liquidez diária, tem fundos que cobram uma alta taxa de administração e tem fundos que têm uma má gestão. Por isso que é muito importante vocês estudarem sobre os fundos imobiliários que vocês querem investir. E outra coisa que poucas pessoas levam em consideração, porém que é muito importante, é você saber o seu perfil de investidor. Devemos colocar em mente, pessoal, que os fundos imobiliários, eles não são para todo mundo, porque tem investidores aí que priorizam a valorização e o foco dos fundos imobiliários é receber renda passiva mensal. Então, se seu foco é ganhar dinheiro com a valorização dos ativos, realmente as ações seriam a melhor opção. Eu particularmente amo investir muito em fundos imobiliários. Apesar de ser uma modalidade nova se comparado com as ações, ela já está bastante consolidada. Mensalmente a gente vê mais e mais pessoas entrando nessa modalidade. Como eu já mencionei, são mais de 2 milhões de brasileiros que investem em fundos imobiliários, que passaram a receber aluguéis mensais mesmo sem possuir imóveis físicos. Eu particularmente acho também muito importante investir em ações. Elas também pagam dividendos e tem a questão da valorização. Então seria muito bom você diversificar o seu patrimônio entre fundos imobiliários e ações. E o que eu, Lucas, vou fazer com respeito aos fundos imobiliários? Eu vou continuar investindo nos fundos imobiliários. Como eu já mencionei, gosto bastante desses ativos, sei do potencial que eles têm de me fazer conquistar a minha tão sonhada liberdade financeira. Sei também que essa é somente uma fase ruim e que logo vai passar. Então, eu não tenho maiores motivos para deixar de investir nos meus fundos imobiliários. Eu sei que a longo prazo, daqui 10, 15, 20 anos ou até mais tempo, são justamente eles que vão me proporcionar a minha tão sonhada independência financeira. Então, pessoal, continue aí firmes nos seus investimentos. Como eu já mencionei, é somente uma fase ruim e que logo vai passar. Então, essa é uma boa oportunidade de vocês estarem comprando bons fundos imobiliários a preços realmente bastante interessantes, coisa que a gente já não via aí há muito tempo. Então, aproveite essas oportunidades, beleza?
Pessoal, vou deixar aqui agora para vocês assistirem 2 vídeos, um falando sobre 3 fundos imobiliários interessantes para vocês investirem nesse mês de abril, e no outro vídeo que eu vou deixar aqui eu falo sobre 3 fundos imobiliários de tijolo que atualmente estão sendo negociados abaixo do seu preço justo, então estão baratos. Vale muito a pena vocês assistirem. Bom final de semana, bons investimentos a todos e até o próximo vídeo.